Ok, então, gravando a partir de agora a aula de mercado de capitais do dia 9 de novembro de 2021. Presentes, só eu, ninguém presente ainda. Mas, enfim, como foi feriado semana passada, já me deram um calote na semana anterior, eu vou gravar um conteúdo aí. Hoje nós vamos falar de indicadores, análise fundamentalista, gente. Lembrando que temos menos de um mês de aula, nós precisamos ver a parte gráfica ainda. Então, vou deixar gravado aí, já recebi mensagem que o pessoal não pode assistir às aulas, não pode participar. Então, meu fio de esperança é que assistam os vídeos depois. Vai ficar disponível no Siga. Ok, então, indicadores fundamentalistas, compartilhar a tela. A nossa parte de análise fundamentalista. Vou passar rapidamente, faz parte da última atividade que eu passei para vocês. Né? Os principais indicadores de liquidez, atividade, endividamento, rentabilidade e mercado. São os principais indicadores conhecidos aí. Eles se dividem em 5 categorias e eu separo aí, né, os 3 primeiros indicadores de liquidez, liquidez corrente, seca, etc., indicadores de atividade, endividamento, nos dão uma medida de risco. E já as duas últimas categorias, de rentabilidade e mercado, nos dão uma noção de retorno do investimento em ações dessa empresa. Sempre lembrando, né, daquela nossa relação entre retorno e risco. Então, os indicadores nos dão uma noção do risco ao que nós estamos nos expondo ao comprar um ativo de uma empresa, uma ação de uma empresa, versus os retornos desejados. Lembrando sempre que essa correlação sempre tem que ser respeitada. Na medida em que eu exijo maior retorno, obrigatoriamente eu tenho que me expor mais ao risco. Então, rapidamente, vocês já devem ter visto esses indicadores, vocês têm 2 disciplinas no curso de contabilidade, né? Que vocês devem ter visto, e esses dados, esses indicadores, eles são tirados dos balanços das empresas. Lembrando que as empresas de capital aberto, que têm ações listadas na Bolsa, obrigatoriamente, pela Lei 6.404, a Lei das Sociedades Anônimas, essas empresas precisam divulgar os balancetes trimestrais e o balanço anual com fechamento em 31 de dezembro de cada ano. E nós estamos agora em temporadas de balanço, de balancetes, aliás. Os resultados dos trimestres. São 4 trimestres ao ano. Os resultados acumulados até setembro desse ano, eles estão sendo divulgados agora. Inclusive, por coincidência, amanhã, dia 10, a minha empresa SLC vai divulgar os dados. Já recebi mensagem que amanhã, depois do fechamento do mercado, eles vão arquivar os dados dos resultados do terceiro trimestre de 2021. O que significa arquivar? Eles vão consolidar aqueles dados e aqueles dados não mexem mais. Ninguém mais mexe. Então, amanhã eu vou participar, inclusive, tem lá eles vão divulgar para o mercado e tem um link lá para participar ao vivo da exposição dos resultados. Eu estou bem curioso e vou participar amanhã, 10 horas da manhã. Então, os principais indicadores da primeira categoria de liquidez, liquidez corrente seca e liquidez seca. Aqui tem um erro aqui Tem um erro no slide aí, então, para quem vai assistir, essa última liquidez aqui não é para ser liquidez seca também, é porque eu copiei lá de cima e colei aqui embaixo e só troquei
Essa aqui é a liquidez geral, tá? A liquidez seca você tira os estoques, e a liquidez geral, essa fórmula aqui está errada, mas vocês têm onde procurar isso aí, não são só os ativos circulantes. É a liquidez geral que passa do período de 1 ano contábil. Tá? Tudo que a empresa tem a receber, não só até 31 de dezembro, mas também para os anos seguintes, porque as empresas muitas vezes fazem vendas em períodos que ultrapassa 1 ano contábil, e aí você não tira mais os estoques, daí também não é o passivo circulante, né? É todas as dívidas que a empresa tem, é o exigível de longo prazo. Isso aqui é um erro que eu estou vendo agora nesse slide aí, mas vocês têm como encontrar liquidez geral, tá? É liquidez corrente, que considera só ativo e passivo que a empresa tem para receber e que tem os compromissos a pagar até 31 de dezembro, tem a liquidez seca que separa, porque você tira os estoques do ativo circulante, e os estoques têm aí os comentários, eles são, dependendo do setor, os estoques, para você desovar estoques aí, às vezes é complicado. E depois tem a liquidez geral, que considera, imagine uma empresa que pegou um financiamento no FCO, né, com prazo de 12 anos para pagar esse financiamento, 2 anos de carência e 10 anos para pagar os juros e devolver o principal. Então, isso é um passivo exigível a longo prazo, então excede o prazo do nosso ano contábil, que termina em 31 de dezembro. Nos Estados Unidos, o ano contábil termina lá em outubro, parece, lá no Dia de Ação de Graças. É diferente, mas no Brasil, nosso ano contábil termina em 31 de dezembro. Os balanços anuais que são publicados têm lá 31 de dezembro do ano tal. 31 de dezembro ninguém trabalha, né? Muito menos o pessoal da contabilidade aí para assinar balanços, né? Mas os balanços são feitos, concluídos depois, mas com a data de 31 de dezembro. Bom, vamos lá, os outros indicadores de atividade, giro do ativo, margem líquida. Lembrando, tudo isso, esses indicadores, são as perguntas que qualquer um de vocês faria para um colega que está propondo para você entrar de sócio numa empresa, numa oficina mecânica de fundo de quintal, por exemplo. O que você vai perguntar para ele? A empresa tem dinheiro para pagar os compromissos, salários, aluguel, energia, enfim, esse ano? É liquidez corrente. Quanto tem para receber esse ano e quanto tem para pagar até o final do ano? Você perguntaria isso para o colega. Indicadores de atividade. Qual é a margem disso aí? É uma oficina mecânica. Isso aí dá dinheiro ou não dá? Aí tem aí, o principal é a margem líquida, né? Tem o giro do ativo, também tem a margem líquida. E depois tem os ciclos operacionais financeiros. Está aí para vocês lerem. Aí tem a questão de estrutura de capital aí, tá? Algumas teorias aí de estruturas de capital. O que é mais importante? A empresa ser, na estrutura de capital dela, ter muito capital de terceiros, bancos ou fornecedores, ela tem dívidas com bancos ou fornecedores que alavancam o capital dela ou não? Ou é melhor ser uma empresa enxutinha, que não deve para ninguém, tá? Então, às vezes, tem aí vários autores aí, Modigliani Miller, Ross Gitman, o Mears, e tem aí a teoria do oportunismo do Hyde, que tratam sobre esse assunto. Nem sempre uma empresa que tem pouco dívida significa que é uma empresa melhor. Muitas vezes, uma empresa que não se expõe ao endividamento, ela está perdendo oportunidades no mercado. Indicadores de rentabilidade também, né? Qual é a relação? Daí eu vou chamar a atenção aí para o EBITDA, né? Earned Before Income Tax Depreciation and Amortization.
é a abreviação de lucro antes dos juros, dos impostos, da depreciação, da amortização, ou seja, aquele lucro a nível de caixa da empresa. Vocês sabem que depreciação, amortizações, isso aí são tudo manobras contábeis que nem sempre refletem a capacidade de geração de caixa da empresa. E olha, nos últimos anos, eu posso dizer para vocês que os investidores, eles olham mais para o EBITDA da empresa do que para o lucro líquido da empresa. Porque lá no lucro líquido que ela anuncia, em determinado trimestre ou num determinado ano, tem lá essas manobras contábeis aí, principalmente depreciação, né? Vocês sabem que depreciação é um dinheiro que não saiu do caixa da empresa. A empresa está com esse dinheiro em caixa, mas ele não aparece, ele é deduzido do lucro líquido. Então, os investidores e os analistas, eles estão muito mais interessados hoje na geração de caixa da empresa ou daquela atividade da empresa do que no resultado final dela, no lucro líquido. Então, preste muita atenção aí no EBITDA divulgado pelas empresas. Aí, a questão da tarefa 4 aí para vocês, o PL, né? PL nada mais é do que o preço de mercado da ação dessa empresa, que muda todo dia, toda hora, todo dia, enquanto tiver pregão, esse preço vai mudando, dividido pelo lucro líquido por ação. O lucro líquido por ação você obtém do quê? Dados de balanço, lucro líquido anual divulgado do balanço da empresa, divulgado lá por março ou abril, mas com base no fechamento do ano de 31 de dezembro de cada ano. Então, pega o lucro líquido da empresa, divide pela quantidade de ações emitidas por essa empresa. Quantas ações ela tem em circulação? Isso dá um lucro líquido por ação. O que mais eu ia falar sobre isso, né? Então, o PL, ele também é chamado como múltiplo da ação, é conhecido aí no jargão do mercado como múltiplo da ação. PL no exercício aí, eu acho que o PL que eu passei dava 10 e alguma coisa, ele dá uma noção de tempo de retorno de investimento. Você pega o preço da ação, divide pelo lucro da ação, ou seja, quanto você recebeu de dividendos por cada ação, isso te dá uma noção de investimento. Naquele caso aí, no caso do exercício, acho que foi 10 e alguma coisa, significa que em 10 anos e uns quebradinhos, a empresa vai me devolver, na forma de dividendos, tudo que eu desembolsei para comprar essas ações. E eu digo para vocês que está aquele PL em torno de 10 aí da SLC, que eu passei para vocês, ele está muito condizente com a realidade, né? Porque a empresa, eu sou 4 anos que eu sou acionista dessa empresa, ela já me retornou em dividendos, está lá nos meus controles, na planilha de Excel, praticamente 40% do que eu desembolsei para comprar ações dessa empresa. Então, está condizente esse PL aí divulgado lá no site daquela empresa aí que eu coloquei lá no exercício, eu coloquei a fonte para vocês. Lembrando detalhes, né? O PL ele é um indicador que você pode usar só para comparar uma empresa do mesmo setor. Não faz sentido você comparar o PL dessa empresa SLC Agrícola, por exemplo, com o PL de uma empresa varejista, por exemplo. Uma empresa aí, Hering Têxtil, ou Lojas Renner, ou Magazine Luiza, não faz sentido. São estruturas de mercado, empresas que atuam em estruturas de mercado em setores diferentes. Por exemplo, o PL de uma empresa de geração de energia elétrica que tem que construir usinas hidrelétricas, o retorno desse investimento é muito mais de longo prazo
do que de uma empresa varejista, do que Magazine Luiza, por exemplo. É lógico isso. Então, o empreendimento, o desembolso para você construir uma usina hidrelétrica é muito maior do que você abrir uma loja, uma loja física aí de uma empresa varejista. Então, o PL é válido, sim, para você analisar o tempo de retorno do seu investimento, mas sempre de empresas do mesmo setor, nunca de setores diferentes. Aí a interpretação econômica não é válida. Também, que mais sobre o PL? Tá, tem aí os detalhes que eu coloquei, tá? Se o PL se ele é positivo, quanto mais perto de zero, mais próximo de zero, melhor, porque significa que eu vou ter o retorno mais rápido, né? Mas o PL pode ser negativo também. Ele pode aparecer lá PL negativo. Se o resultado dessa equação der um valor negativo, qual é o valor aqui que foi negativo dos dois? O preço da ação ou o lucro da empresa? O preço não pode ser negativo. Se o preço de uma ação for zero, eu vou querer comprar essas ações, não vou pagar nada. Então, o preço nunca é negativo. O que pode acontecer é a empresa divulgar balanços com lucro negativo, né? Ou seja, em determinado ano ela apresentou prejuízo. Então, a interpretação econômica, quando o PL é negativo, não tem muita validade. Não tem muita validade, mas o que eu posso dizer para vocês é que se o PL der negativo, vale essa relação aqui, ó. Quando ele é positivo, quanto mais próximo de zero, melhor. Ou seja, você tem o retorno do seu investimento, ela paga dividendos, tá? Você repõe. Gente do céu, isso aí eu não vou atender agora que eu estou em aula. É aluno aí querendo dicas aí das tarefas que tem que entregar. Quando o PL for negativo, significa que o balanço apresentado deu prejuízo. Então, eu considero, isso aqui é uma observação minha, tá? Se o PL for negativo, quanto mais negativo, melhor. Porque daí você vai lá olhar no balanço. Por que a empresa apresentou um prejuízo tão grande esse ano? Porque ela desembolsou um dinheirão para fazer um grande investimento. E esse grande investimento que ela desembolsou agora, no futuro vai se transformar em mais retorno. Tá? Agora, quando o PL for negativo, mas é pouco negativo, você vai olhar no balanço o que é. A empresa deu prejuízo mesmo, foi má gestão, ela teve um prejuízo pequeno, mas é por conta de má gestão, não está conseguindo atingir o mercado dela, enfim. Então, quando o PL dá pouco negativo, eu já acendo um alerta aí, né, no meu sinalizador. Não gosto de. Se é para dar prejuízo, você vai lá olhar a causa do prejuízo. Se esse grande prejuízo foi porque ela fez um grande desembolso em investimento, significa que lá na frente esse investimento de hoje vai gerar retorno. Tá? Aí tem um outro indicador também, o PVPA, né? É o preço pelo valor patrimonial da ação. Repetindo, o PL dá uma noção de tempo de retorno do investimento, ou seja, do desembolso meu para comprar ações dessa empresa. Quantos anos? O PVPA dá uma outra noção, quanto que o mercado está disposto a pagar por aquele ativo. Quando o PVPA der igual a 1, significa que se a empresa, o valor patrimonial da ação é de R$1, o mercado está pagando exatamente R$1. Quando o VPL der abaixo da unidade, ou seja, abaixo de 1, o PVPA, significa que a empresa vale 10 e o mercado está pagando 8. Ou a empresa vale 5 em termos de patrimônio, e o mercado vale 10 e o mercado está pagando só 5. Significa, se a empresa for boa, os fundamentos forem bons, significa que nesse momento você pode comprar um ativo que vale 10
com 50% de desconto, vai pagar só 5%. Ou a empresa vale 10 e o mercado está disposto a pagar 50. Quem seria louco de pagar 50 por uma coisa que, em termos de representação de patrimônio, só vale 10? Aí entra o papel fundamental das expectativas. É aquela parte bem inicial lá dos slides lá que eu pedi até para vocês desconsiderarem, porque do jeito como está colocado ali, muito resumido, vocês só passando o olho fica difícil de entender, teria que ser presencial. Graças a Deus, a esperança de que no próximo semestre seja presencial. Tá bem, já tem torcida no estádio, já vai ter carnaval, vai ter tudo. As escolas municipais, estaduais aí já estão voltando com as crianças em aula presencial, só faltava nós não voltarmos no próximo semestre. Então, ali embaixo eu coloco aí até uma interrogação ali, uma empresa, eu calculei o preço dela, lembrando que o preço muda todo dia, e o valor patrimonial por ação é o patrimônio líquido da empresa dividido pela quantidade de ações emitidas. Então, você está analisando uma empresa, o PVPA deu 0,2. Essa ação está barata? Tem um monte de interrogação aí. Significa que, em termos de patrimônio, a ação vale 10 e o mercado está disposto a pagar 2. Está barata essa ação? E o outro caso aí, PVPA deu 5. Essa ação está cara? Significa que, interpretando isso, a ação da empresa vale 10 em termos de representação do patrimônio da empresa, só que o mercado está pagando 50. Então, ela está muito cara. Aí eu faço uma pergunta em amarelo aí, qual que é a melhor opção de compra? Então, gente, a análise do PVPA, ela pode revelar, eu não vou chamar de pechinchas, mas de oportunidades de você comprar um ativo pagando menos do que ele, de fato, vale lá no mercado real, em termos de representação do patrimônio de uma empresa. Mas a gente sempre precisa tomar muito cuidado na interpretação desses indicadores. Eu vou concluir esse raciocínio dizendo para vocês, se eu disser para vocês que essa empresa que vale 0,2, PVPA deu bem abaixo da unidade, 0,2, ou seja, se isso for uma empresa de aviação civil, você compra um avião pagando 20% só do que ele de fato vale. Tá? Já no outro caso, você vai estar pagando 5 vezes mais do que aquele avião de fato vale. Né? Mas precisa ter muito cuidado, porque se eu der nomes aos bois dessas ações aqui, ou dessas empresas, vamos supor que a empresa custa 0,2, na verdade está uma pechincha. Isso aqui é uma oportunidade, eu vou comprar porque está bem barato. E se eu disser que o nome dessa empresa se chama Olivetti? Nunca ouviram falar nessa empresa, né? A Olivetti é uma empresa que há séculos ela fabricava aquelas antigas máquinas de datilografia. Ela e uma empresa Remington americana, a Olivetti é italiana, a Remington é americana, elas desde 1800 e bolinha dominavam o mercado de vendas de máquinas de datilografar aí até o surgimento do computador. Então, imagina quanta gordura essas empresas acumularam durante esses mais de 100 anos aí que eles dominaram o mercado mundial. Agora, eu pergunto, alguém quer comprar ações de uma empresa que fabrica máquinas de datilografia hoje? Por mais barato que esteja, 20% do que ela tem de patrimônio, e acredite, essas empresas têm muito patrimônio, sim. Olha a gordura que eles acumularam aí
ao longo desses mais de 100 anos de atividade. E se eu dissesse para vocês que a empresa com PVPA igual a 5 são ações da Microsoft, você compraria, pagaria 5 vezes mais por ações de uma empresa da Microsoft ou de outra dessas do setor de informática hoje? Então, o que faz um investidor? Os agentes são racionais, né? É isso que a gente aprende na economia. Mas esse comportamento de pagar 5 vezes mais do que uma coisa de fato vale em termos de patrimônio, não parece muito racional, não é? Qual é a explicação disso? As expectativas. Se eu estou disposto a pagar 5 vezes mais do que uma ação da Apple ou da Microsoft valem em termos de patrimônio hoje, é porque eu tenho expectativas de que amanhã o mercado vai estar pagando 7 vezes mais do que vale. Então, esses cuidados que a gente tem que ter nos indicadores são os fundamentos das empresas, mas eles são delicados, gente. Você tem que ter cuidado na interpretação. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Quando esses fundamentos eles são avaliados como mais importantes do que os fatores macroeconômicos, a bolsa sobe, essas ações sobem. Explicando, quando os fundamentos das empresas são avaliados como mais importantes do que os fatores macroeconômicos, quais seriam esses fatores macroeconômicos? São as variáveis macro, né, que vocês conhecem muito bem, principalmente inflação, câmbio e juros. Então, quando os fundamentos da empresa se sobrepõem a esses 3 fatores macroeconômicos, a tendência é as ações subirem. Hoje, nesse momento, o que está acontecendo na nossa economia real? As variáveis macroeconômicas estão sendo avaliadas como mais importantes do que os fundamentos das empresas. Por que será? Porque nós estamos aí num pico de inflação, né? Juros altos. Lembrando que no início do ano a taxa básica de juros estava 2% ao ano, agora está 7,75%. Inflação acelerada, juros altos e câmbio. Olha ali aonde que está o nosso dólar. Antes da pandemia, o dólar estava ali, naquela canal de tendência na faixa dos 4, 3,90, 4,20, e não saía disso. Veio a pandemia, o dólar bateu quase nos 6. E agora ele está oscilando aí. Desde todo o ano passado e esse ano, o dólar está lá. Bate numa resistência, vocês vão olhar isso na análise gráfica depois, bate na resistência, na faixa dos 5,90, 5,88, 5,90, e volta para um suporte próximo dos 5. Aliás, eu vou aproveitar a oportunidade. Ontem um empresário, aí, um produtor, me pediu aí para dar uma luz para ele sobre o dólar para os próximos meses, até porque ele está em período de safra. Eu vou dar uma pausa aí nos indicadores e vou mostrar uma variável macroeconômica para vocês com base no fechamento de ontem, que foi ontem que eu fiz essa análise e mandei por WhatsApp para ele. E aí eu salvei. Eu vou abrir, está lá na minha... Isso aí faz parte da nossa disciplina também, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui. E vou compartilhar com vocês, só um pouquinho. Não sei se ficou meio pequeno. Bom, vocês devem estar vendo aí. Eu vou lá para o slide. Olha aqui, ó. De janeiro de 2020, eu circulei aqui embaixo, ó.
O dólar estava nessa faixa, olhem aqui no eixo da direita, estava ali batendo nos 4 e pouco. Só tenho de janeiro de 2020 para cá. Eu deveria ter pego desde 2018. Vocês iam ver que o dólar estava num canal de tendência na faixa dos R$ 4, em torno, sempre oscilando em torno dos R$ 4. Aí veio uma coisa extraordinária que tirou o dólar desse canal. O que foi isso? O início da pandemia, no início do ano passado. E olha só a trajetória do dólar. Bateu lá em cima, se vocês olharem, eu coloquei aqui 5,88, mas é na faixa dos 5,90. Aí, olhando aqui por baixo, lá por maio, né, do ano passado, muitas empresas não pararam, os setores mais afetados foram comércio e serviços, mas, de um modo geral, a indústria continuou, o agronegócio continuou, então o impacto não é tão grande e o dólar retornou. Voltou aí para uma faixa de 4,90, mas aí essa volatilidade ao longo do tempo, ele subiu de novo, voltou para próximo de 5, testou lá em cima a resistência de 5,90 de novo. Agora, em julho desse ano, ele foi lá, bateu no suporte, e agora, nesse momento, ontem, na hora que eu fiz o print dessa tela aí, estava 5,55, sendo que o dólar fechou ontem vamos ver aqui, fechou em 5,53, um pouquinho mais baixo. Então, ontem foi um dia de queda no dólar, mas olha, a trajetória final dele aqui é ascendente. Aliás, isso aí faz parte da nossa análise gráfica e eu já vou dizendo para vocês, esse aqui é um canal de tendência, você identifica topos, no mínimo 2 máximas, bota uma linha que eu coloquei aqui em cima, chamo essa linha de resistência. E aí você identifica no mínimo 2 mínimas. Tem uma aqui, lá por maio do ano passado, e tem outra aqui em julho desse ano, um ano depois. São as 2 mínimas, que eu chamo de linha do suporte. Aí tem o valor mais ou menos aproximado na faixa dos 4,90. Então, os investidores, isso aqui poderia ser a ação de uma empresa, mas é a taxa de câmbio. Tem muito investidor também apostando no câmbio, né? Investindo em câmbio, taxa de câmbio. Então, eles sabem que isso aqui é um canal de tendência bem definido, né? Em que o ativo vai fazendo um zigue-zague. Pega uma máxima, atinge uma mínima, volta lá para próximo da máxima, volta para próximo da mínima, testa lá em cima a máxima, testa aqui embaixo a mínima, e agora está nessa tragédia, muito provavelmente vai chegar lá pode chegar próximo dos 5,90, e quando chegar nos 5,90 e não romper essa barreira dos 5,90, da linha de resistência, pessoal, os grafistas sabem que a trajetória vai ser voltar lá para próximo dos 5, 4,90, testar o suporte. Então, muitos se beneficiam disso, chamados traders, né, ou os especuladores. Né? Eles compram aqui embaixo, chega lá em cima, testa a resistência, não tem força para romper a resistência, eles sabem que vai voltar. Aí eles vendem lá em cima e recompram aqui embaixo. E vão fazendo isso. Né? Tá? E também tem quais os fatores racionais que explicam esse movimento. Um sujeito que comprou aqui embaixo, na faixa dos 4,90, quando bateu lá nos 5,90 e não rompeu, começou a voltar, ele vende aqui. Então, ele embolsa na faixa de 5,80, lembrando, ele comprou 4,90, vende a 5,80, dá 90 centavos de ganho para ele. Aí o papel aqui, ele ficou caro. Então, ele volta, quando chega no 4,90 de novo, lá em cima aqui ele foi comprador, lá em cima esse mesmo agente virou vendedor, aqui, quando
o ativo está nesse patamar aqui, ele se torna barato frente à memória dele. Olha, há pouco tempo eu vendia a 5,80, agora está 4,90 de novo, agora eu vou comprar. Ele compra, quando chega lá próximo, lá, ele vê, começa a voltar, ele vende, embolsa um ganho. Aqui embaixo ele compra de novo, lá em cima ele vende. Aqui embaixo ele compra, agora está esperando o momento de vender. É o efeito do mercado, principalmente a volatilidade muito forte, principalmente com um ativo como esse, que é o câmbio, né? Que afeta muito a nossa economia. Vamos voltar lá para os indicadores. Isso aí foi só uma pitadinha aí da nossa análise gráfica que vem em seguida. Espera aí que eu vou compartilhar a tela dos indicadores de novo. Compartilhar, compartilhar. Então, voltando para a tela dos indicadores, a interpretação do PVPA também, gente. Agora, detalhe aqui que eu não contei. Essa empresa com PVPA o valor está muito baixo, está quase de graça isso, é uma boa oportunidade, só que o nome da empresa é Olivetti, ninguém mais compra máquinas de datilografia hoje em dia. Então, a ação está muito barata, mas note, pode ser uma oportunidade. Vai que saia uma noticiazinha de rodapé em algum site aí, anunciando o seguinte: Olivetti está prestes a entrar no mercado de softwares de informática e tal. Essa empresa ela lucrou muito no passado. Vai que ela contratou uns físicos, uns matemáticos indianos para desenvolver softwares de informática que dão de banho na Microsoft. E daqui a pouco eles entram no mercado. Entende? Então, se você tiver uma informação de que isso pode acontecer, se aproveita e compra as ações baratas agora, que muito provavelmente essa nova atividade da empresa que diversificou e vai atuar em outra área, se isso for bem sucedido, muito provavelmente essas ações vão disparar no mercado. Tá? Então, fica a dica, o PVPA pode revelar para vocês boas oportunidades de mercado. Payout é a política de dividendos da empresa, assim como o dividend yield, né? Índice de liquidez em bolsa, tem essa fórmula aí. Felizmente, vocês não precisam calcular, porque isso aí, na maioria dos sites, já vem divulgado, né? O índice de liquidez em bolsa significa se a ação é muito negociada ou pouco negociada na bolsa. E essa informação, indicador de liquidez em bolsa, é importante para vocês não ficarem, como a gente dizia no mercado, a gente não ficar com o mico na mão, né? Você compra uma ação, ela tem um negócio hoje, aí ela vai ter só mais um negócio daqui a um mês e meio. Se você precisar vender, você coloca uma oferta de venda e não encontra comprador. E aí se der alguma coisa no mercado, os preços despencam e você está com um mico na mão. Então, liquidez em bolsa, vocês podem também olhar nos volumes que são negociados diariamente, quantos negócios, em termos de número de negócios e em termos de volume financeiro. Tem essas informações disponíveis também. Vocês não precisam fazer essa continha básica aí, né, porque essas informações hoje elas já nos são repassadas. Então, procurem sempre olhar antes de tomar decisão. Vem cá, essa ação aí, se eu quiser vender, lembre-se sempre da porta de saída. Para todo um empreendedor, para ele entrar num projeto de investimento ou num empreendimento, né, não basta olhar para a porta de entrada, vou conseguir financiamento no banco, vou conseguir isso, vou desenvolver o meu produto.
e vou vender para os meus clientes, e eu tenho mercado e vou vender, não basta isso, gente. Tem que olhar para a porta de saída também. Se um dia eu quiser desfazer desse empreendimento, eu consigo me desfazer dele e sair rapidamente? Né? Se o teu negócio for uma fábrica de tijolos e telhas ou olaria aqui em Sinop, e o teu empreendimento é comprar uma máquina italiana de 2 milhões de dólares, que faz esse processo de desenvolver o produto tijolo ou telha praticamente automaticamente, sem que você precise pagar a mão de obra, isso é um bom investimento, mas o dia que você quiser sair dessa atividade, você vai conseguir vender essa máquina, é fácil de vender uma máquina italiana que fabrica telhas e tijolos, que custa 5 milhões de dólares de uma hora para outra? Então, pensar no empreendimento, o financiamento dos 5 milhões eu consigo no banco, né? E eu vou fabricar telhas e eu consigo vender telhas, até porque a demanda por tijolos e telhas aqui em Sinop, nos últimos anos, para quem é do setor, Deus o livre, né? Os caras não dão conta de fabricar telhas e tijolos. Mas cadê a porta de saída? Se eu quiser sair dessa atividade, alguém vai comprar essa empresa ou essa máquina? Aí é que está, gente. Sempre, a liquidez em bolsa, o índice de liquidez em bolsa de uma ação é isso, né? Se eu precisar vender ela, sair desse negócio, eu consigo vender, e aí você vai lá olhar. Essa ação, qual é a quantidade de negócios, quantas ações são negociadas diariamente lá na bolsa? Então, se o volume for significativo, significa que o teu risco é menor. A hora que você precisar vender, você dá uma ordem de venda e você encontra comprador. Um outro indicador de mercado muito importante, gente. E esse aqui vocês já conhecem, né? O cálculo do beta. Essa equação aqui, para quem já fez econometria com o professor Lindomar, já sabe, já está bem familiarizado com ela, né? Deixa eu ver quanto tempo nós temos, 15 minutos. Não sei se vai dar tempo. Mas o beta de uma ação, isso aqui é a reta de regressão, tá? É uma regressão que vocês viram lá em econometria. Então, o beta de uma ação é igual o retorno do ativo I no período, no tempo T ou no período T, é igual ao intercepto, o intercepto vertical, aqui está escrito intercepto linear, na verdade é o intercepto vertical da reta de regressão, que é o A, que são aqueles fatores mais fixos, né? Somado com o beta, ou seja, o coeficiente angular da reta de regressão, multiplicado pelos retornos médios do mercado. E aí tem mais um componente erro aqui. A estatística, a econometria tem componente erro. Então, você calculando isso, calculando o beta da sua ação, né, se o resultado dessa equação for próximo de 1, significa que a sua ação tem um comportamento semelhante aos retornos médios do mercado. Esses retornos médios do mercado, a gente utiliza o índice da Bolsa de São Paulo, que é representativo das ações que são negociadas, das mais de 500 ações que são negociadas na Bolsa diariamente. Quando o beta dessa ação é maior do que a unidade, significa que a ação que você está comprando ela é mais agressiva do que a média do mercado, ou seja, mais agressiva que a Bolsa, que o índice da Bolsa. Isso significa dizer que se num mês a Bolsa subiu 10% e o teu beta for 1,5%, significa que se a Bolsa subiu 10%, a tua ação muito provavelmente vai ter subido 15% naquele mês, ou seja, é mais agressiva, ela vai subir mais. Mas sempre tem os dois lados da moeda. Quando a Bolsa cai 10%, a sua ação provavelmente vai cair também, só que vai cair mais forte. Vai cair em torno de 15%. Por que eu digo em torno? Porque isso aqui não é uma receita exata, não. Sempre tem que lembrar desse componente erro aqui. Componente erro é para captar todas aquelas
variáveis, todos os fatores exógenos que não são capturados pela equação, você joga aqui no componente erro. Quando o beta é menor do que a unidade, ou seja, entre 0 e 1, significa que a sua ação tem um comportamento moderado. Quando a bolsa sobe 10% e o teu beta é 0,5, significa que a tua ação vai subir também, só que vai subir menos, vai subir em torno de 5%. Então, isso é ruim de um lado, mas é bom pelo outro lado, porque quando o mercado entra num período de queda, a bolsa vai cair em torno de 10% e a sua ação vai cair também, só que vai cair menos do que a bolsa. E também tem as situações do beta negativo. Nesse caso, o comportamento do seu papel é oposto ao mercado. O dia que a bolsa sobe, a sua ação cai. E o dia que a bolsa cai, a sua ação tende a subir. E aí eu faço uma representação gráfica aí para vocês. Eu acho que vocês conseguem entender, né? Essa linha amarela, pontilhada amarela, aí, num ângulo de 45 graus, é uma ação que tem um beta igual a 1, aos retornos do ativo, o retorno da ação, em relação aos retornos médios do mercado. Quando isso for formar um ângulo de 45 graus, significa que o retorno da sua ação é próximo dos retornos do mercado. Ou seja, no eixo horizontal aqui, a ação subiu, o mercado subiu 1%, a sua ação subiu 1% também. O mercado subiu 3% naquele dia, a sua ação subiu 3% também, em torno de 3% também. Tá, eu quero mostrar para vocês como é que se calcula o beta de uma ação, e acredite, essa informação é muito importante. Principalmente se você tiver mais do que um ativo na carteira, tiver lá 3, 4, 5 ações, é muito importante saber se a sua ação é agressiva. Se você tem uma carteira com 3, 4 ações muito agressivas, lembre-se sempre do fator risco. Você está muito exposto ao risco. Como é que eu faço? Eu não quero vender essas ações. Eu fiz a análise, os fundamentos são bons, só que o beta delas é muito agressivo. Então, você está muito exposto, porque quando o mercado entra numa tendência de queda, a sua carteira vai cair muito forte. Então, como é que eu faço para equilibrar? Bom, eu tenho ações, 3, 4 ações agressivas em carteira, eu vou lá e vou comprar ações com beta menor do que a unidade. Uma ação mais conservadora, 0,2, por exemplo. Ou seja, se a bolsa cai 10%, ela cai também, mas cai só 0,2%. Então, eu posso fazer a gestão de risco de uma carteira com mais de uma ação ou mais de um ativo. Eu quero aproveitar esses últimos 10 minutinhos, porque eu preparei uma tela, uma planilha do Excel, que eu peguei uma base de dados, é uma base de dados bem antiga, lógico, que eu não tenho mais acesso quando não trabalho mais na corretora, eu não tenho mais acesso. Mas, na época, eu salvei essa base de dados e eu uso para as aulas. Então, não interessa se os valores são lá de 2000 até 2004, se são antigos os valores, não nos interessa isso. Interessa é como que faz para calcular. Eu separei, aí preparei uma planilha com o fechamento da bolsa, né, do índice da bolsa, o Ibovespa, da nossa B3, lá de São Paulo, em relação à cotação do dólar do mesmo período. E aí nós vamos fazer um cálculo usando essa reta de regressão aqui, calcular o beta do dólar, dos retornos do dólar em relação ao comportamento ou os retornos médios do mercado. E eu não sei se vai dar tempo, mas eu acho que vai dar. Mas, de qualquer forma, vocês podem... Acho que não tem ninguém assistindo agora mesmo, então vocês podem assistir depois. Podem assistir depois o vídeo e qualquer dúvida aí vocês me mandem mensagem. Espera aí que eu vou ter que compartilhar outra tela aqui.
Pronto, agora vocês estão vendo aí. Eu vou lá para a tela. Eu vou lá para a tela e vou explicando para vocês aqui. Aqui eu peguei lá daquele slide, lá eu peguei a reta de regressão, tá? Retorno do ativo I, o nosso ativo I, no caso aqui eu peguei o dólar, ó. Dólar PTAX, é o dólar, cotação do dólar divulgada pelo Banco Central no final de cada dia, e peguei o Ibovespa, que é o índice da Bolsa, que representa todo o nosso mercado de capitais das ações que são listadas na Bolsa. Lembrando que isso não é um índice financeiro, mas sim um índice real de economia, porque as ações que são negociadas lá na Bolsa, que é um mercado financeiro, são ações de empresas que estão aí no lado real da economia, produzindo, gerando emprego, enfim. Tá? Então, eu peguei lá, ó, vocês podem ver aqui, 1º de junho de 2001, eu peguei uma base de dados bem grande, que vai até 3 de maio de 2004. Tá? Então, é uma base de dados bem desatualizada, tá? Eu não tenho mais acesso a ela, mas ela, para fins didáticos, serve perfeitamente para nós calcularmos agora aqui o beta do dólar em relação ao Ibovespa. O que vocês acham? Quando a bolsa sobe, o dólar sobe também? Ou é ao contrário, quando a bolsa sobe, o dólar cai? É importante ter essa informação? O que explicaria a bolsa estar subindo e o dólar está caindo? Vocês são quase economistas aí. O que explica? Então, rapidamente. Quando a bolsa sobe, pode ser que tenham muitos estrangeiros, fundos de investimento estrangeiros, vindo para o Brasil comprar ativos, papéis das nossas empresas lá na bolsa. Só que lá fora eles têm dólar. E eles não podem chegar aí numa corretora aqui e dar uma oferta de compra de ação de uma empresa e pagar em dólar. Eles têm que pagar em real. Então, quando eles mandam dinheiro para as corretoras representativas deles aqui no Brasil, eles mandam via Banco Central, numa conta chamada CC5 no Banco Central. O Banco Central retém os dólares e repassa o equivalente, de acordo com a cotação do dólar do momento, o equivalente para a conta em reais desse investidor estrangeiro. E ele quer comprar ações, aí a corretora compra as ações, né, e tem dólar lá no Banco Central. Então, muitos investidores estrangeiros interessados em comprar nossas ações, mais dólares que entram. Só que, vejam bem, é um dólar volátil, né? Não é aquele dólar para construir uma empresa, uma indústria aqui no Brasil, não. É para especular no nosso mercado financeiro. E, assim como ele entra fácil, ele pode sair fácil também. Mas o que explica quando entram muitos estrangeiros comprando no Brasil, tem mais dólar disponível. E oferta e demanda, vocês sabem, né? Tem mais dólar disponível. O que acontece com a cotação do dólar no nosso mercado interno aqui? A cotação do dólar cai, porque tem mais dólar disponível. E o fenômeno inverso também é verdadeiro, né? Quando os estrangeiros saem, eles vendem ações, recebem reais, mas o Banco Central não vai mandar reais para eles lá na Europa, no Japão, na América do Norte, em outros países, enfim. Vai mandar dólares para eles. Então, sai mais dólares do Brasil, a mercadoria dólar fica mais escassa, a cotação dela sobe aqui no Brasil. Então, esses indícios da teoria econômica, eles me dão uma pista de que, muito provavelmente, essa relação bolsa-dólar seja uma correlação inversa, ou que o beta do dólar em relação à bolsa seja negativo. Então, eu preciso calcular esse beta aqui. Então, eu tenho que trabalhar com os retornos. Notem que isso aqui, a fórmula da reta de regressão, é os retornos do ativo I no período T, ou seja, do ativo dólar
no período T, esse período de 3, 4 anos que eu coloquei aí. Mas não se preocupe, o período é longo, mas o Excel é só esticar as fórmulas, é rapidão. Aproveitar os últimos minutinhos. Então, como é que eu faço para... só colocar em fórmulas aqui. É esse dividido por ele mesmo, menos 1 vezes 100. Pronto, o retorno tem que dar zero. Eu vou colocar isso aqui, formatar rapidamente. Número... Tá. É a mesma coisa é com o dólar também. Quer dizer, o retorno de um dia para o outro, como os valores não mudaram, é zero. Agora, eu vou puxar essa fórmula para baixo aqui. Retorno do dia 1º de junho. Dia 2 e dia 3 deve ter sido sábado e domingo, daí o próximo retorno é dia 4. Essa coluna aqui a gente nem precisa, porque as datas já estão aí, né? Pronto. As datas estão aqui. Então, é o retorno, sempre o retorno do B5 em relação ao B4, é o dia anterior. Pronto. Agora vocês estão tendo aula de Excel também, estão aprendendo até calcular retornos de ativos de um dia para o outro. Então, note, ó, Bovespa fechou em 14.791 pontos e na segunda-feira seguinte fechou em 15.103, ou seja, subiu 2%. Já o dólar tinha fechado a 2,32 na sexta, na segunda-feira fechou em 2,34, subiu 0,69. Pronto, aqui temos os retornos. Então, só esticar a fórmula até lá embaixo. Vamos ver quantas observações eu tenho aqui. 720 e poucas observações. Está aí. Todo esse período aí, ó. Os retornos diários da Bolsa e os retornos diários da ação, não, do dólar na coluna F. Agora eu quero calcular o beta, essa correlação. Será que é verdade que dólar e bolsa tem comportamento inverso, quando um sobe, o outro desce e vice-versa? Então, vamos lá usar as praticidades do Excel. Procurar mais funções. Notem aqui, gente, só no Excel, nas funções do Excel, só procurar lá. Tem beta lá, tá? Nas funções do Excel. Beta. Ó, beta acumulado, distribuição beta, blá, blá. Não é nada disso aí, não. Lembrem-se lá, que na definição, lá no slide, está lá, o beta é multiplicado, vou explicar aqui, ó. É o intercepto vertical mais o beta, ou seja, esse beta nada mais é do que o ângulo de inclinação da reta de regressão. Quando esse ângulo de inclinação é de 45 graus, significa que esse beta vai dar 1. Ou seja, a ação, o dólar sobe 1, a bolsa também sobe 1. Então, é a correlação perfeita. Então, o que eu estou procurando aqui, apesar do símbolo em inglês, o símbolo aí no Excel está o beta, a letra grega beta, esse beta aqui, numa reta de regressão, nada mais é do que o ângulo de inclinação desse ativo. Né? Então, eu vou colocar aqui beta. E vou lá nas funções do Excel, mais funções, e eu não vou procurar pela palavra beta, mas sim eu vou digitar ali inclinação. É a inclinação da reta de regressão é que eu estou procurando. Pronto, abriu uma janelinha aqui, ó, de diálogo. Conhecidas os valores do eixo Y. Então, olhem aqui embaixo. É uma matriz ou intervalo de pontos de dados dependentes. A pergunta que eu faço agora, a bolsa depende do dólar ou o dólar depende da bolsa?
qual que é a variável dependente? Hã? Aí o economista tem que pensar um pouco, né? E pensar, às vezes, é difícil, né? Sei. Eu estou passando um pouco do tempo, mas já que não tem ninguém assistindo, eu vou castigar vocês. Para quem for assistir, vai ter que assistir mais do que 1 hora. Qual que é a variável dependente aí? É a bolsa que depende do dólar ou é o dólar que depende da bolsa? Dá um tempinho para vocês pensarem. 1, 2, 3. Pronto, terminou o tempo para pensar. Gente, então, quando tem dólares saindo do Brasil, porque os estrangeiros estão vendendo ações aqui, e aí eles estão trocando moeda no Banco Central e está saindo o dólar do Brasil, por que, que o dólar está saindo? Porque o pessoal, antes de receber o dólar lá nos países deles, eles venderam ações. E em eles, muitos deles vendendo as ações, o time dos vendedores é reforçado, tem mais gente querendo vender do que comprar ações de uma determinada empresa, os preços caem. Então, primeiro a bolsa cai para gerar como consequência a alta do dólar. Então, nitidamente aqui, a nossa variável dependente é o dólar. Então, eu tenho que colocar aqui nessa janela de interrogação todo esse intervalo aqui, lembrando, retornos do dólar, retornos diários do dólar. Pronto, tem lá 720 e tantas observações. Ok. Voltando lá para cima. Agora, ele me pede a variável X. Ó, os dados independentes. Eu não preciso marcar aqui, porque eu já sei que vai da coluna E, agora é os retornos do índice da Bolsa, da coluna E4 até E728. Então, eu só vou digitar aqui. E4, 2 pontos, E728. Ok. Pronto. Meu beta aqui, próximo de zero. Ele deveria dar negativo, tá? Mas, infelizmente, nesse período aqui, um período meio longo, ele não deu negativo. É que eu peguei um período muito longo mesmo, e o dólar oscila, né? Eu vou excluir algumas linhas aqui, porque eu acho que eu exagerei, tem muito. Normalmente você faz essas análises do beta em prazo de 2 anos aqui. Vou excluir isso aqui só para ver quanto que dá. Eita. Ah, fiz alguma caca aqui, que eu vou desfazer. Mas, enfim, dólar deu zero, próximo de zero. Praticamente zero. O comportamento do dólar em relação à bolsa é beta negativo. Infelizmente, eu não calculei isso aqui antes, eu acho que eu peguei um período muito longo, de 3 anos, muita coisa aconteceu naquele ano de 2001 até 2004, inclusive no meio do caminho o Brasil foi pentacampeão, nós tivemos um período de eleições em 2002, mudou o governo, aconteceu muita coisa aí nesse período aí de 3, 4 anos aí. Então, quando a análise é um período muito longo, é natural que dê próximo de zero aí. Mas se você pegar período de 1 ano, 2 anos, eu tentei excluir algumas linhas aí, mas aí não deu muito certo. Vamos ver se eu fazer mais uma leve tentativa aqui. Se não der certo, eu volto e salvo esse arquivo. Lembrando, esse arquivo eu vou deixar. Ok. De novo. Ah, não, eu fiz errado. Tem que excluir as linhas todas. Vou pegar um período mais curto de análise. Ó. Agora, em novembro de 2002, já passou as eleições, tá? Vou pegar aí. Vou excluir todas essas linhas aqui.
Vou excluir essa aqui também. Ué, por que essa não está? Aí, ó. Pronto. Ó, agora peguei um período mais curto, vamos ver quantas observações. Lembro que antes eu tinha 700 e poucas observações. Agora eu tenho 320 e poucas observações. Lembrando que um ano tem 252 dias úteis, então eu estou trabalhando aqui com um ano e meio, 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Olha quanto que deu o nosso beta aqui, ó. Menos 0,7. Ou seja, quando a bolsa sobe, o beta negativo, olhem lá nos slides, o beta negativo, a bolsa sobe, a ação cai. Nesse caso, o dólar cai. E vice-versa. A bolsa cai, o dólar sobe. Comprova que essa correlação entre bolsa e dólar ela é negativa, ela tem apresenta um beta negativo. Tá bom, gente? Vou salvar esse arquivo e vou deixar lá com o nome de Mercado de Capitais, exercício construído e resolvido na aula de 9 de novembro de 2021, a aula em que vocês me deram um calote, assim como nas anteriores, ninguém apareceu. Mas eu vou deixar lá, quem tiver curiosidade, para ver como é que calcula isso aí, como é que calcula os retornos, é só colocar o cursor ali e ver a fórmula lá em cima, e o beta também, ó, inclinação das células F4 até F329, ponto e vírgula em relação a E4 a E329. Está aí o beta calculado e a interpretação do beta também. Beta negativo, correlação comportamentos inversos dos retornos dos ativos. Tá bom? Vou salvar isso aqui, vou parar a gravação e vou dizer um tchau para vocês. Fiquem bem. Até a semana que vem. Eu vou mandar mais uma atividade para vocês até o final de semana. Fiquem atentos. E aí a gente se vê na semana que vem ou em qualquer momento, se vocês me acionarem pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Parando a gravação, então. Até.